Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Caliandra, ou Cali para vocês, se vocês preferirem assim. Eu sou fisioterapeuta e osteopata, trabalho principalmente com osteopatia esportiva, então mais voltada para atletas de alto rendimento e os não tão de alto rendimento também, se quiserem. Eu vim trazer para vocês um pouquinho da visão, como eu lido muito com exercício físico, um pouquinho da visão do exercício físico em relação às mulheres, né? Nós temos muitos comportamentos diferentes, nós temos umas diferenças também estruturais, morfológicas, psicológicas dos homens. E eu quis discutir um pouquinho com vocês sobre essas diferenças e por que é tão importante para nós mulheres praticarmos o exercício físico. Não só voltado para a questão de saúde em si, mas voltado mesmo para uma qualidade corpórea nossa, tanto de vida, quanto psicológica, quanto social, quanto essencial para nós mulheres, no caso. Eu gostaria de agradecer a Luana por ter me convidado para participar desse webinário. Estou muito feliz, foram semanas aí de preparação, mas que foi feito com muito carinho e com muita dedicação para realmente explicar, né, o contexto das mulheres em relação a essas práticas integrativas. E, enfim, eu vou começar falando das principais diferenças entre a cavidade abdominal dos homens e das mulheres. Os homens, eles têm uma cavidade mais profunda e mais estreita. Já as mulheres têm uma cavidade mais alargada e mais rasa. Até porque isso vai facilitar a condição de que o bebê se acomodar ali. Além disso, essa cavidade tem esse formato, essa biomecânica, porque é onde se instala o nosso sistema reprodutor, que é formado pelas trompas de falópio, o útero e o ovário. Por conta de nós recebermos uma vida nesse nosso sistema reprodutor, o nosso útero ele é bastante móvel. E por ser bastante móvel, nós temos algumas disfunções, como a antiflexão e a retroflexão de útero. A antiflexão é literalmente dobrar para frente, que está associada com partos traumáticos, com aborto, com atrofia menopáusica, endometriose, tumor de fundo uterino e do reto e uma pitose intestinal. A pitose intestinal é a queda literal do intestino. Mais pra frente a gente vai explicar por que esse intestino cai e como a gente pode prevenir essa queda, tá? Já a retroflexão, ele se dobrar para trás, acontece por relações sexuais violentas e repetidas, um parto demasiado lento ou traumático. Então é causado todas essas disfunções viscerais, elas são causadas por traumas, sejam eles de parto, sejam elas por relações sexuais violentas, e sabemos que nós mulheres estamos diariamente lidando, né, com essas questões. Com essa conformação uterina não muito apropriada, isso é causa também principalmente da nossa infertilidade e da nossa esterilidade. Além disso, nós podemos também ter dispareunia, que é a dor durante o ato sexual, e dismenorreia, que são as nossas costumeiras cólicas, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa que não tem cólica, então, assim, antes, né, do meu período menstrual, ou durante também, graças a Deus eu não tenho isso, porque eu trato, inclusive, de mulheres que sentem muita cólica, e isso atrapalha em demasia a qualidade de vida. É um fator muito predominante para o bom humor ou mau humor da mulher, né? E assim, nós mulheres já somos muito sobrecarregadas, então
lidar ainda com uma cólica, lidar com dores, é muito desagradável. Dentro dessa cavidade abdominal, nós temos o assoalho pélvico. O assoalho pélvico, ele serve principalmente para sustentar os nossos órgãos. E se nós tivermos uma gestação, se for nossa escolha gestar uma criança, ele também vai sustentar esse feto. Ele vai dar ele é como se fosse realmente uma caminha para os órgãos e uma caminha para o feto, tá? Essa cama, e assim como todo músculo do nosso corpo, ela é formada principalmente por músculos. E como todos os músculos do nosso corpo, eles precisam ser fortalecidos, porque eles recebem uma carga. Então significa que eles têm que ter um preparo para receber essa carga. No caso de nós mulheres, pelos órgãos de reprodução sexual e por termos a chance de carregar uma criança, de carregar uma vida, né? E para que esse assoalho pélvico seja fortalecido, nós temos alguns exercícios que são recomendados para esse fortalecimento. Mais especificamente, a gente tem a fisioterapia uroginecológica, que vai te ensinar a trabalhar com a contração correta do períneo. O períneo são todos esses músculos que formam o assoalho pélvico. Muitas de nós, eu diria que 90% de nós mulheres não conseguimos fazer essa contração com eficiência. E diante disso, quando não conseguimos ter essa contração eficiente, nós temos vários problemas. Dentre eles, a gente tem uma incontinência urinária, incontinência fecal. A incontinência urinária, ela acontece principalmente quando nós vamos fazer algum esforço, seja rir, seja pegar um peso, e a gente tem um escape urinário. Os exercícios físicos entram como um aliado para essa sustentação do assoalho pélvico. Só que para isso nós precisamos ter uma consciência melhor de como fazer essa contração. E um dos exercícios muito bons, e que inclusive na fisio ginecológica eles trabalham, é o pompoarismo. Então, caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre isso depois, entrem em contato com algum físio que trabalhe nessa área para ajudar vocês nessa questão, tá bom? Bom, antes de nós entrarmos no quesito benefícios do exercício físico para nós mulheres, eu quero fazer aí uma breve revisão histórica. O exercício físico ele foi permitido para as mulheres, porque né, nada foi fácil na nossa vida, a partir do século XIX. Antes disso, o exercício físico para mulheres era considerado uma novidade imoral, uma degenerescência ou até mesmo um pecado. Já para os homens, o exercício físico ele reforçava ainda mais a masculinidade e assim era uma barreira contra a feminilização. Já aqui no Brasil, o exercício físico foi colocado na grade curricular das escolas em 1850 e ela era destinada a combater o ócio, pois o mesmo induzia as crianças a uma série de vícios como a masturbação e a homossexualidade, que eram encarados como elementos nocivos ao desenvolvimento físico e moral das crianças. Daí, o tempo foi passando, a partir do momento em que nós conseguimos nos inserir nesse meio, né? E o exercício físico, ele não era mais só uma atividade de escola. Ele começou a ser questionado e começou a ser introduzido como uma parte para a saúde da mulher em si, até pelas nossas transformações corporais, como na gravidez. A gravidez, ela é cheia de... Ela é um mundo próprio, né? Eu costumo dizer isso. A gravidez, ela é um mundo próprio. E nesse mundo próprio acontecem coisas que só na gravidez que vai existir. E começou-se então a pensar no exercício físico como uma forma de prevenir doenças, como uma forma de manter a saúde da mulher. E por falar nisso, por falar em gravidez, quando nós ficamos grávidas, o nosso útero ele passa de 7,5 cm para até 35 centímetros.
Então é uma sobrecarga muito grande que uma mulher grávida recebe aqui nessa cavidade abdominal, nesse assoalho pélvico. E o exercício físico, então, vem para a grávida, vem para esse período de gravidez como um aliado. Muitas pessoas perguntam, mas gravidez, pode-se fazer exercício físico durante a gravidez? No meu ponto de vista, o exercício físico é mais do que importante, ele é essencial para o nosso equilíbrio. Porque o que acontece? Como nós começamos a colocar muita carga, o feto vai crescendo e vai existindo muita carga por conta dessa nova formação que acontece aqui na nossa cavidade abdominal, nós precisamos, como todo músculo do corpo, fortalecer. Caso nós não fortaleçamos, o nosso corpo ele não tem capacidade para receber essa carga, levando a dores durante a gestação, principalmente a lombalgia, né? As mulheres durante a gestação reclamam muito de dores nas costas. E por que acontecem essas dores? Porque há uma modificação do centro de gravidade, principalmente porque nós projetamos a barriga, né, durante a gravidez. A barriga cresce e ela cresce para frente, então altera-se o nosso centro de gravidade. E para que os impactos dessa alteração sejam menor, é importantíssimo que façamos o exercício físico voltado principalmente para o fortalecimento muscular do assoalho pélvico. O exercício ele vai auxiliar não só nesse fortalecimento, mas também num pré-parto e num pós-parto. A expulsão do bebê, quando formos iniciar o parto, vai ficar muito mais fácil. E em relação ao pós, a gente distende, né, muito o nosso abdômen. Então, se nós tivermos uma força muscular, a gente tem uma memória muscular. E essa memória muscular vai trazer agilidade para que o nosso corpo volte a ser o que era antes, tá? Então, o exercício físico na gestação é uma das coisas mais importantes para a mulher. Além desse fortalecimento muscular, o exercício físico, ele melhora o retorno venoso, consequentemente, ajuda a contribuir para uma melhor irrigação da placenta. Então, o bebê ele vai ter um conforto muito maior e uma vida placentária muito mais saudável. E é óbvio que o exercício físico ele deve ser feito durante a gravidez de forma orientada, tá? É importante que a mulher não tenha nenhum fator de risco para realizar esses exercícios com mais qualidade e pensando nas modificações corporais decorrentes da gravidez. Eu vou deixar só uma curiosidade, porque no geral a gente fala atividade física, né? Mas a atividade física, ela é o que a gente faz corriqueiramente no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se a gente levanta da cama, se a gente lava a louça, se a gente desce escada, coisas que nós não precisamos de conhecimento para realizar. É uma coisa de rotina. Então, essas coisas feitas no automático, no geral, que nós nos movimentamos, mas não temos uma consciência sobre, é chamada de atividade física. Já o exercício físico, ele é uma nomenclatura que é correta e usa-se principalmente para quando nós precisamos fazer uma atividade com conhecimento e que nós queremos desenvolver uma habilidade. Então, academia, crossfit, natação, salto em vara, qualquer esporte e qualquer prática é considerada um exercício físico, tá? Porque às vezes a gente erra essa nomenclatura, mas assim, também não tem problema. O objetivo é que a mensagem chegue até vocês, tá bom? É só uma questão mesmo de curiosidade. A longo prazo, o exercício físico traz para as mulheres uma regulação hormonal. Então, às vezes, se a mulher tem muita TPM, se a mulher é muito ansiosa durante o período da menstruação, o exercício físico pode ajudar a diminuir esses sinais e sintomas. A longo prazo, esse exercício físico ajuda na manutenção da massa óssea.
E mais pra frente, quando nós vamos envelhecendo, caso a nossa massa óssea não esteja suficiente para nossa idade, nós temos uma maior propensão a uma osteoporose mais agressiva. Por que eu digo mais agressiva? Porque a osteoporose é uma condição natural do nosso organismo. O nosso esqueleto, ele envelhece assim como a nossa parte física externa. Aliás, ele é muito sobrecarregado durante a vida inteira. Então, essas disfunções, essa diminuição da cartilagem acontece naturalmente, tá? Vai acontecendo à medida que nós vamos envelhecendo. Muita gente confunde a osteoporose com artrose. A osteoporose, ela afeta mais as mulheres mesmo, é uma doença incidente de forma maior nas mulheres, e ela é uma patologia sistêmica que ataca o esqueleto e é caracterizada pela redução da densidade óssea e pela deterioração da arquitetura do tecido ósseo. Essa diminuição da massa óssea. Então, isso vai implicar futuramente em maiores índices de quedas, em maiores índices de fraturas. As mulheres, elas têm uma facilidade em quebrar ossos por conta da osteoporose, tá? Já a artrose é algo que acontece naturalmente. Todos nós vamos ter artroses, tá bom? Porque a artrose é o envelhecimento ósseo. Assim como a nossa parte externa, nós envelhecemos também a nossa parte interna, que é o nosso esqueleto, que é o nosso osso. Então, a artrose é uma degeneração natural que acontece por conta realmente do envelhecimento, tá bom? Só para deixar clara essa diferença. Um dos maiores problemas em relação à osteoporose é que ela facilita nossas quedas. Então, se a gente não pratica o exercício físico, nós temos uma maior prevalência de desequilíbrio, de força muscular, e isso, consequentemente, agrava na questão de nós fraturarmos. As mulheres, principalmente por conta de queda, fraturam o quadril, ou melhor, o fêmur. E o fêmur, ele é um osso bastante vascularizado. Então, assim, a cirurgia de fêmur, e quando você fratura fêmur, não tem como não ter uma cirurgia, essa cirurgia ela é uma das mais mortais. Então, assim, uma queda na velhice, caso nós não tenhamos um fortalecimento muscular adequado, não é muito bem-vindo. E pra gente diminuir essa propensão, o que é importante? O exercício físico. Então, o exercício físico serve para as mulheres como prevenção à osteoporose, ou que pelo menos ela chegue mais tardiamente para nós mulheres, tá bom? Outro fator importante e que é peculiar às mulheres é a menopausa. Que a menopausa nada mais, nada menos é do que acabar a menstruação. A gente não menstrua mais, então a gente tem um desequilíbrio nos nossos hormônios do corpo. E por conta desse desequilíbrio hormonal, nós temos uma diminuição de massa óssea também. E para evitar essa menopausa agressiva, o que é importante fazer? O exercício físico também, tá bom? O exercício físico, ele deve ser um aliado para as mulheres com menopausa, que tenham sintomas exacerbados no caso. Então, além do medicamento, é importante que essas mulheres façam a prática do exercício físico regularmente. Bom, como o envelhecimento causa algumas alterações no nosso corpo e é super natural que isso aconteça, o exercício físico vem como uma forma de deixar esse envelhecimento um pouco mais independente. E com essa independência, as mulheres melhoram a sua autoestima e têm uma estabilidade maior no seu humor também. Então, os casos de depressão, porque você não tem um contato social, porque você já não tem aquele vigor como era antes. Enfim, o exercício físico diminui essas sensações. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a relação do exercício físico com o nosso sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é justamente como o nome fala, ele age independentemente da sua vontade ou não. Por exemplo,
nós temos o sistema nervoso autônomo simpático e o parasimpático. O sistema nervoso autônomo simpático, ele é responsável pela luta ou fuga, pelo aumento de energia, tem como neurotransmissor a noradrenalina e a adrenalina, que são hormônios responsáveis pela nossa pré-agressividade. É um sistema vasoconstritor, é responsável pela dilatação das pupilas, diminui secreções, aumenta a sudorese e aumenta a frequência cardíaca. Tem um exemplo muito clássico, né, que nós usamos sempre para poder explicar o sistema nervoso autônomo simpático. Quando você tá numa floresta, imagina que tem um leão atrás de você. Você vai ficar parado vendo o leão se aproximar de você? Não. Ou você vai lutar com o leão, ou você vai fugir desse leão. E para tudo isso você precisa dessa estimulação, desse aumento de energia corporal. Nós precisamos responder a esse medo, né? O sistema nervoso autônomo, ele é uma resposta pro medo. Então você não vai ficar imóvel. Ele serve justamente para não te paralisar, para permitir que você mantenha uma sobrevida. E por isso que ele é um vasoconstritor também. Então, assim, a pele é o nosso órgão mais extenso do corpo, nosso maior órgão do corpo. Então, a irrigação sanguínea, ela não vai ficar na pele, ela vai para órgãos necessários, como, por exemplo, os músculos. Então, tem muita atividade sanguínea nos músculos, justamente para que nós tenhamos mais essa excitação para correr ou para lutar, em casos de situações que nos amedrontem, tá? Então, é assim para assalto. Então, sempre que a gente estiver diante do medo, o sistema nervoso que vai estar predominante é o simpático. Aí, em contrapartida, nós temos um parasimpático, que ele é totalmente o contrário do simpático. Ele é um sistema que é anabólico, ele armazena energia, ele ajuda na nossa cicatrização e ele é regenerador. O neurotransmissor dele é a acetilcolina, que vai redirecionar o sangue para as vísceras, por isso que após o almoço a gente fica meio sonolento também, porque o nosso estômago precisa trabalhar com a digestão, e essa digestão está voltada mais para o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema de reparação. Então, a gente fica sonolento, fica mais apático no geral. Por isso que é bom dar aquela cesta também, porque esse é o momento para o seu corpo se regenerar, se reparar, tá bom? E o que acontece? Esses sistemas nervosos, eles são responsáveis pela nossa homeostase. A homeostase, ela é uma forma de nós equilibrarmos o nosso corpo sem gastar muita energia. E por que é importante? Esses sistemas no nosso corpo, eles estão em constante modulação. Então, eu não tenho um predomínio de sistema nervoso autônomo simpático ou parasimpático. Isso não acontece. Eles precisam se modular diante das situações que acontecem na nossa vida. Então, nós precisamos estar preparados para trabalhar de acordo com as ações que nos vierem, que nos acontecerem. E é para isso que serve o sistema nervoso autônomo. E em relação a isso, o exercício físico trabalha diretamente ligado a essa modulação. Como a gente tem um aumento da frequência cardíaca durante o exercício, o nosso sistema ele aprende que precisa aumentar a frequência cardíaca e que precisa diminuir também. Quando você descansa, necessariamente o sistema nervoso, a frequência cardíaca precisa diminuir. Na osteopatia, a gente já tem até uma avaliação que a gente identifica se o sistema nervoso ele está agindo com qualidade ou não, que é da seguinte forma. Eu peço para o paciente, eu afiro a frequência cardíaca dele antes, e aí peço para ele se sentar. Essa frequência cardíaca, necessariamente, ela precisa diminuir quando ele se senta. Por quê? Porque você tem um gasto energético muito menor para se manter sentado. Já quando levanta, a gente tem uma ação maior dos músculos e, por isso, a frequência cardíaca, necessariamente, ela tem que aumentar. O exercício físico, ele atua
principalmente nessa questão cardiovascular. É como se ele treinasse o nosso sistema nervoso autônomo para funcionar da maneira correta diante das situações que nos acontecem. Além disso, o exercício físico ele é responsável pelo nosso equilíbrio corpo-mente, né? Então tem aquele ditado que a gente fala, né? Mente sã, corpo são. E isso é muita realidade. Já foi comprovado que o exercício físico ele estimula a nossa melhora na alimentação. E a nossa melhor alimentação causa também uma maior saúde para o nosso corpo, que é com isso que nós devemos nos importar basicamente, não só, né, com a questão de aparência física, de ficar bonita aos olhos dos outros, né, que é o que a maior parte das pessoas consideram quando faz exercício físico. A importância maior dele é em relação ao nosso bem-estar mesmo, a nossa qualidade física, a nossa qualidade de vida, a nos mantermos saudáveis para todas as situações que nos cheguem durante a nossa vida. Porque quando nós nos alimentamos melhor, o nosso preparo, o nosso fôlego, a nossa vontade de fazer o exercício físico fica maior e a gente realiza isso com mais qualidade, mais facilidade. Também há uma melhora no sono. Dormir bem é importantíssimo para o nosso corpo, porque é durante o sono também que o nosso sistema nervoso autônomo parasimpático está mais ativado, inclusive, no nosso corpo, porque para dormir a gente precisa ter uma diminuição de frequência cardíaca, a gente precisa ir se preparando, né? A gente precisa ir diminuindo o ritmo do nosso corpo. Então, uma alimentação boa, um exercício físico regular, vai melhorar muito a qualidade do nosso sono, que é um fator importantíssimo para a regeneração do nosso corpo. Então, dormir bem é qualidade de vida. Se você não dorme bem, consequentemente, a sua qualidade de vida está diminuída, tá? O exercício físico também aumenta. Na verdade, o exercício físico altera a forma como eu experiencio o meu corpo. Bom, em relação a isso, né, o exercício físico na questão de comunicação com o mundo, eu faço boxe e tem uma amiga que tá junto comigo e ela fala que ela trabalha muito essa força de membro superior, porque se ela tiver, eu achei muito interessante essa analogia, porque se por um acaso ela ficar dependurada em algum prédio, o exercício físico vai ajudar ela justamente na questão de ela conseguir fazer força para se impulsionar de volta para um lugar mais estável, né? Para não cair. Isso é interessante, sim, porque o exercício físico ajuda justamente nessas intempéries, né? Que podem acontecer, né? A gente precisa trabalhar os nossos músculos justamente para termos respostas em situações adversas que acontecem no nosso dia a dia, para coisas que não estavam no nosso planejamento, tá? Com isso, nós adquirimos mais consciência corporal. Por que a gente precisa de consciência corporal? A consciência, ela nos leva a ter menos lesões. Então, quando nós fazemos um exercício físico, é interessantíssimo que nós prestemos atenção aos músculos que fazem realmente aquela ação. Tem um exemplo clássico, né? Quando a gente vai fazer a cadeira extensora na academia, que é levantar, estender o joelho. Que a gente senta na cadeira e estende o joelho. Às vezes, o músculo que nós precisamos utilizar é o quadríceps. Às vezes a gente, eu pelo menos vejo muitas pessoas utilizando a lombar junto, sendo que é um músculo que não tem necessidade nenhuma de interferir nessa atividade naquele momento. Então as pessoas fazem um exercício de cadeira extensora, levantando o joelho, fazendo assim, com o corpo, entende? E essa consciência corporal é justamente para evitar que utilizemos músculos que não tem nada a ver com o movimento naquele momento. Se eu tô fazendo um exercício para quadríceps, eu tenho que ativar principalmente o quadríceps. Na verdade, os músculos da coxa. Então, assim, quando eu até falo para os meus pacientes, para todo mundo que me procura,
que o importante é a gente se conscientizar realmente sobre o movimento. A gente teve uma palestra anterior, que foi a da Luana, falando sobre alimentação, enfim. E ela fala sobre essa consciência durante a alimentação. Cara, a consciência ela é importante para tudo que a gente for fazer na vida. E não seria diferente em relação a exercício físico, tá? E a partir disso nós temos mais evolução, mais confiança e nós passamos a acreditar mais em nós mesmos, porque nós vemos que nós conseguimos. Eu, por exemplo, tenho uma relação muito difícil com a corrida às vezes. Mas, cara, quando eu termino de correr, eu me sinto tão bem, eu falo, cara, eu consegui, sabe? Eu me superei, deu certo. E apesar de, então, ser uma atividade, ser um exercício que eu faço de forma difícil, eu diria, mas a satisfação que eu tenho é muito grande. Então, isso melhora muito o meu dia. Naquele momento, eu sinto que eu consigo qualquer coisa, inclusive. Que é importante, né, gente? A gente ter essa esperança pra tentar não ultrapassar os nossos limites, mas a fazer cada vez mais, né? Com consciência sempre, né, gente? Que é o mais importante. Então, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido exemplificar o porquê do exercício físico na vida de nós mulheres e por que ele é tão importante. E se ficar qualquer dúvida, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, se quiserem conversar comigo melhor, eu vou deixar o meu e-mail e é só me procurar. Então é isso, gente. Até mais, até a próxima e sigam fazendo o melhor para você e para o seu corpo, para sua mente, para sua qualidade de vida. Que eu diria que não é o exercício físico em si, mas sim a movimentação. Se movimentem, tá, pessoas? Se movimentem, pois movimentando nós oxigenamos o nosso corpo, porque quando nos movimentamos nós temos um maior fluxo sanguíneo. E esse fluxo sanguíneo aumentado, porque nós aumentamos a frequência cardíaca, carreia melhor as hemácias para as nossas células como um todo do nosso corpo. E nessas hemácias tem o oxigênio. Então, é dessa forma, é através do movimento, que nós melhoramos essa reparação tecidual. Então, caso nós tenhamos uma lesão, o que eu digo para os meus pacientes é: não evitem o movimento. Evitem sim o movimento que te causa dor, mas se o movimento que você estiver fazendo, por exemplo, uma corrida, não te causar dor, por que você vai não correr, você vai se manter em repouso? Então, mantenham sempre o movimento na vida de vocês, tá? Então, eu fico por aqui, fiquem bem e até mais.